Seja bem-vindo. Eu estou muito feliz de começar esta série de estudos com você. O nosso objetivo aqui é conhecer um pecado geralmente mal compreendido que sutilmente nos afasta da intimidade com Deus e do desfrute da sua graça. Eu estou falando do pecado da idolatria. Antes de avançar nesse tema, nós precisamos começar a descobrir como tudo começa. Normalmente, nós associamos o pecado da idolatria a algo externo, ligado exclusivamente às nossas ações. Isso acontece porque nós concebemos a idolatria como um pecado particular, semelhante à mentira, ao furto, ao adultério ou às explosões violentas de ira. Além disso, nós tendemos a pensar na idolatria como um pecado dos outros, nunca como um pecado nosso, e como um pecado que é cometido exclusivamente por ocasião de cerimônias religiosas. Quando ouvimos a palavra idolatria, a imagem que vem à nossa mente é a de uma ou mais pessoas curvadas diante de uma estátua. É bem provável que, quando lemos textos bíblicos como "não terás outros deuses diante de mim" ou "guardai-vos dos ídolos", nós imaginamos que é simplesmente esse tipo de comportamento que está sendo proibido. Mas a verdade é que a idolatria pode se manifestar de diferentes maneiras em nossa vida e costuma subsistir independentemente das nossas crenças ou tradições. Como um parasita, ela se infiltra em nosso coração e alma, escondendo-se de tal modo que é difícil ser reconhecida. O entendimento bíblico de idolatria não exclui esses aspectos da compreensão comum que acabamos de mencionar. A Bíblia reconhece que a idolatria pode se manifestar como um pecado específico no contexto das cerimônias religiosas, mas ela não reduz a idolatria a esse tipo de manifestação. Muito pelo contrário, a Bíblia descreve a idolatria como um pecado primariamente interior, que diz respeito não apenas ao que fazemos, mas principalmente às razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. As intenções que estão por trás das nossas ações e as sustentam. Para dizer de outro modo, a idolatria não é apenas um pecado de palco, é principalmente um pecado de bastidor. Uma das passagens bíblicas que deixa isso claro é Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 5. Nessa passagem, Deus acusa os membros do seu povo de idolatria. No entanto, curiosamente, ele não os reprova por terem se curvado fisicamente diante de outros deuses, mas por terem erguido ídolos no coração. Além disso, Deus trata a idolatria nessa passagem como um pecado radical, ao dizer que os ídolos que o seu povo havia levantado no coração tinham os levado a praticar iniquidades e a se afastar da obediência a ele. A Bíblia também ensina que a idolatria é um pecado universal. O apóstolo Paulo sugere isso quando escreve aos Romanos e apresenta a idolatria como uma consequência natural da queda em pecado. Ele descreve a condição atual dos homens decaídos, dizendo que eles, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Nessa passagem, Paulo não está descrevendo a condição de algumas pessoas, mas de todas as pessoas, deixando claro que, ao contrário do que costumamos pensar, a idolatria não é um pecado de algumas pessoas ou grupos, mas é um pecado comum a todos os seres humanos. Isso levanta uma pergunta. Seria a idolatria uma experiência possível também para aqueles que já foram salvos, ou apenas uma experiência dos ímpios? Bem, aqui em Romanos 1, Paulo tem em mente o homem em seu estado natural pós-queda. E esse não é mais o estado daqueles que foram encontrados por Jesus. Em certo sentido, portanto, os crentes não estão incluídos aqui. No entanto, é importante nos lembrarmos de que, embora os salvos já desfrutem de uma outra condição, eles já estejam livres da condenação do pecado,
eles ainda não estão livres da presença do pecado. Nós ainda lutamos contra as forças do mal que insistem em se opor ao senhorio de Deus dentro do nosso coração. E enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, continuamos sujeitos ao pecado, o que significa que, em outro sentido, nós estamos sim sujeitos à idolatria. A diferença entre crentes e ímpios, nesse ponto particular, é que os ímpios são escravos dos ídolos, enquanto os crentes, embora possam ceder à sedução deles, já não são mais seus escravos. O nosso velho homem, diz a Bíblia, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. Agora que contrastamos o nosso entendimento comum de idolatria com o ensino bíblico, nós podemos nos perguntar, afinal, o que é a idolatria? Uma boa resposta é que ela é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. É como o apóstolo Paulo a define na passagem da carta aos Romanos que nós mencionamos anteriormente. E não se trata apenas da substituição flagrante que ocorre em religiões pagãs, como a adoração a um imperador que acontecia no Império Romano, por exemplo, a veneração de certos animais que acontecem em algumas vertentes do hinduísmo, ou a intercessão aos santos que acontece no catolicismo romano. Segundo a definição proposta por Paulo, o que está em jogo na idolatria é uma questão essencial de orientação e de significado. Idolatria é a substituição do Criador pela criatura, o que implica que qualquer coisa é um ídolo em potencial. Uma pessoa, um objeto, uma ideia, um relacionamento, um evento, um grupo social ou qualquer outra coisa pela qual alguém possa se apegar com devoção, mesmo que não envolva uma cerimônia litúrgica. Todas essas coisas podem se tornar ídolos quando as amamos ou as desejamos como deveríamos amar ou desejar a Deus. Quando colocamos nelas a nossa confiança e fazemos delas a fonte de satisfação das nossas necessidades espirituais. Quando as consideramos o maior bem e tesouro que possamos possuir. Isso é idolatria. Se acreditamos que segurança é a nossa necessidade mais básica e que uma boa condição econômica é o caminho para alcançá-la, começamos a desejar uma boa condição econômica mais do que qualquer outra coisa. Isso é idolatria. Se acreditamos que sermos valorizados pelos outros é o que nos torna plenamente humanos e que o nosso valor depende do reconhecimento das pessoas, então passamos a desejar esse reconhecimento delas mais do que qualquer outra coisa. Isso também é idolatria. Certa vez, Jesus afirmou em um dos seus ditos que onde estiver o nosso tesouro, estará também o seu coração. Fomos criados para amar a Deus. E quando esse amor e desejo se desviam para qualquer outra coisa além dele, estamos caindo no pecado da idolatria. Creio que levantamos temas importantes para reflexão e podemos parar um pouco. Logo, nos encontraremos para aprender mais sobre a idolatria do coração. Até lá!